Olá, bom dia. Hoje no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar o capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe. Então, antes de começarmos aqui a leitura, vamos fazer uma prece. Primeiramente, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo por tantas e maravilhosas bênçãos que temos, agradecendo por nossa saúde, por nossa vida, por nossas situações, sejam elas quais sejam, que sempre estão em nossos momentos para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir, sejam elas desafios ou fluências. De qualquer forma, sempre existe uma utilidade e um aprendizado. Então vamos pedir a orientação dos nossos amigos espirituais para que possamos sempre encontrar essas razões, essas motivações em nossos caminhos. Que assim seja. Então vamos lá. Honrai vosso pai e vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos. Não cometeis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, 19. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. E aí nós temos a seguinte reflexão. Se existe o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe, significa que nós devemos, para com eles, exercer aquilo que é lógico, já que a gente tem que exercer caridade, ser piedosos, ser benevolentes, ter indulgência, tudo aquilo que a gente já estudou no capítulo anterior, né? Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. No outro antecedente também, que é amai os vossos inimigos. Se nós já estudamos tudo isso, que nós temos que... a forma como nós devemos agir para com o nosso próximo, né? Nós vimos que nós temos... que é necessário que a gente seja caridoso e tudo isso que eu já falei. Imagina com os nossos pais, né? É ainda mais que nós devemos nos dedicar a eles. Tem alguns poréns aqui que nós já vamos falar daqui a pouco, que é em relação à própria atitude dos pais, né? E aqui tá dizendo o seguinte, esse dever de caridade e amor ao próximo com os nossos pais é ainda maior, que nós devemos ajudá-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes repouso e principalmente quando eles têm alguma dificuldade material, né? Que nós devemos ser bons filhos no sentido de acolhê-los, dar a eles carinho, atenção e amor. E aí entra aquele porém que eu ia falar, que eu mencionei agora há pouco, que é o seguinte, mesmo quando eles não tiverem feito isso conosco. Veja que o Evangelho nos ensina que nós devemos amar inclusive os nossos inimigos, ou seja, pessoas que não nos querem bem, pessoas que não nos fazem bem. E se nós devemos procurar amar inclusive os nossos inimigos, isso inclui nossos pais, os pais que não tiveram que não foram bons pais. Né? Se incluir inimigos, não vai incluir os pais, mesmo sabendo que eles não foram bons pais? Porque, gente, não vamos ser hipócrita, não vamos nos iludir, não vamos fingir que toda mãe, todo pai é bom, né? Eu costumo dizer o seguinte, o fato da pessoa ter engravidado faz com que ela se torne uma pessoa de bom caráter da noite pro dia? A pessoa, vamos supor que ela não era bom caráter, vamos supor. Ou então, ou ela era um psicopata, ou ela era mau caráter, ou ela tinha algum transtorno mental, que pensa que não tem, mas nós todos temos alguma pontinha. E às vezes tem gente que tem algo grave,
que tem transtornos graves. E se essa pessoa que tem esse transtorno, a gravidez cura? Não. Depressão, qualquer coisa. Agressividade extrema, falta de caridade, de bondade, falta de amor. O fato da pessoa virar pai ou mãe cura isso? Não cura, gente. Então, eu costumo dizer o seguinte: os transtornados, os depressivos, os agressivos, os mau caráteres, os psicopatas também são pai e mãe. Não vamos ficar fingindo que toda mãe, todo pai é maravilhoso, sabe? Isso daí é um tabu que tem que ser quebrado, porque os filhos de pais que abandonam, que maltratam, que abusam, isso existe muito, muito mesmo, muito mesmo. A gente não pode fingir que não existe. E esses filhos sofrem muito. É muito, muito, muito sofrido você ser vítima de qualquer tipo de agressão. Imagina a agressão dos pais, ou a falta de carinho, falta de atenção, falta de cuidados dos próprios pais. Porque os pais são a primeira referência de amor que a criança tem. E quando os pais agem com ela de uma forma que faz mal para ela, ela nunca pensa que são os pais que estão errados. Ela pensa que é ela que não devia existir. É ela que não tá sendo boa o suficiente para ser amada. Porque se os pais dos amigos dela amam as crianças e a natureza diz que o filho e a mãe, o pai e a mãe cuidam do filho, e a criança, ela tem a necessidade de pensar que o pai e a mãe dela estão certos. É uma necessidade. Ela não tem discernimento para perceber que eles estão errados ao agir daquela forma com ela. Ao abandonar, às vezes o abandono, gente, abandono não é só pôr numa caixa de sapato e largar na rua, não. Ou jogar no lixo, como tem pessoas transtornadas, doentes mentais que fazem. Não é só isso, às vezes a pessoa é abandonada porque ela é trocada pelo celular, ela é trocada pela televisão, ela é trocada por baladas. Tá cheio disso. Ao nosso redor, muito mais do que nós pensamos. Quem sabe dentro das nossas próprias famílias. Então isso acontece, e aí é destruidor. Não é nem algo que pode ser... como é triste. Não, destrói, simplesmente destrói a personalidade, destrói o amor próprio. Na verdade, o amor próprio nem se forma. Às vezes, a pessoa fica com dificuldade, inclusive, para se relacionar. Às vezes não, em geral, fica com dificuldade para se relacionar com outras pessoas, para se relacionar com ela mesma, tem pensamentos suicidas, acha que não tem direito de existir no mundo, não consegue formar a sua própria personalidade, não sabe quem é no mundo. Isso gera problemas para o resto da vida. E que a pessoa tem, sim, condições de reagir, de melhorar, de sarar, mas dá bastante trabalho e causa muito sofrimento, tá? E muitas vezes a pessoa não tem condições de modificar esses traumas, de se libertar desses traumas e dessas crenças que são criadas nela, porque não consegue tomar consciência, não percebe, passa a vida inteira se achando uma porcaria. Mas eu tô querendo chamar atenção para isso, gente, bem nesse capítulo aqui que fala de honrar vosso pai e vossa mãe, porque a gente não pode ser radical, sabe? A gente não pode ser radical com nada, nem com o cristianismo. Não é porque tá dizendo aqui honrar vosso pai e vossa mãe que a gente tem que santificar os pais e falar como se todos estivessem certos, como se todas as mães fossem santas, como se todas as mães fossem maravilhosas. Eu mesmo convivo aqui na minha vizinhança com crianças que choram o dia inteiro. O que será que faz uma criança chorar o dia inteiro? Que será? A alegria não é, né? Não vou entrar em detalhes. Então, só que assim, nós, filhos, devemos ser bondosos e honrar nosso pai e nossa mãe mesmo assim.
mesmo assim. Porque da mesma forma como a gente já falou em relação às outras pessoas que nos fazem sofrer, que nos causam dor, que são os nossos inimigos, e a gente tem que amá-los mesmo assim, a mesma ideia serve para os pais. Não cabe a nós julgar. Não cabe a nós pagar o mal com o mal. Então nós temos que fazer o bem mesmo quando nos fazem mal, né? Ou no mínimo, não desejar o mal. Agora, no caso dos nossos pais, nós temos sim que dar assistência, que dar acolhimento, que dar carinho, que dar atenção, porque nós também não sabemos, não cabe a nós pensar no porquê disso, no porquê que agiu dessa forma, do como deveria ter sido, não cabe a nós. Isso aí é a justiça divina, deixa aqueles que se resolvam com a lei de Deus, não tem nada a ver com a gente tem que cumprir a lei de Deus, e a lei de Deus diz honrai vosso pai e vossa mãe, independente do que eles tenham feito ou deixado de fazer. Deixa que eles se resolvam com Deus. Vamos nos resolver com Deus. E ficar de consciência limpa, consciência tranquila, que nós fizemos a nossa parte. E aqui tem um trecho que diz até o seguinte: você não sabe se aquele tratamento que eles te deram não era o que você merecia, trazendo dívidas de outras encarnações. Porque ninguém nasce na família errada. Então, se a gente vivencia determinadas coisas, claro que também pode haver um erro, um exagero dos pais, porque pode ser que a gente também tenha nascido naquela família em que a gente tem dívidas para com aquelas pessoas que hoje são os nossos pais, para resolver isso e para eles também perdoarem. E às vezes eles não perdoam e acaba ferrando com a vida da criança, mas não quer dizer que, nem por isso quer dizer que a gente nasceu na família errada, que a gente não merecia aquilo. Eles podem ter errado na dose, podem ter exagerado um pouco, podem ter não conseguido perdoar algo do passado que a gente tenha feito e ter nos tratado mal, ter aproveitado, né, a oportunidade para ferrar, inconscientemente ferrar com aquele que era teu inimigo de outra encarnação, não educando, não cuidando da forma como uma mãe ou um pai devem cuidar do filho, mas não cabe a nós. Nós temos que engolir seco esse negócio e fazer o que está escrito aqui: honrar nosso pai e nossa mãe, mesmo assim. Até porque, gente, vou te falar uma coisa, pode ser duro, pode ser desafiador, pode ser difícil, mas não existe gosto melhor do que o gosto de cumprir o nosso dever. Consciência tranquila. Gente, eu vejo tanta gente comprando tanta coisa, mas não tendo consciência tranquila, tendo dinheiro, né, tendo fama, tendo diversas coisas que são muito desejadas pelo ser humano na época atual, mas não tendo paz de espírito. E isso nenhum dinheiro compra. Isso é algo que se conquista com atitudes ao longo dos anos, ao longo da vida. Então, não tem como você comprar isso. E fazer o que diz aqui no Evangelho é o preço que se paga para ter esse gostinho maravilhoso, essa sensação de tal pessoa fez isso comigo, fulano tinha que cuidar de mim, não cuidou, sofri por causa das atitudes daquela pessoa, mas eu nunca, nenhuma única vez em toda a minha vida, fiz um mal para ela, ou deixei de ajudar a ela em alguma coisa que ela precisou e que eu pude contribuir. Nada paga isso, gente. É uma coisa maravilhosa. Então, vamos nos dar isso de presente, né? Vamos nos dar isso de presente para a gente poder ficar com a consciência tranquila. E se a sequência natural da vida acontecer e os nossos pais desencarnarem antes de nós sabermos que vamos orar para que eles fiquem em paz, para que eles encarem todas o que eles tiverem que encarar de si mesmos, porque se a gente não encara durante a nossa encarnação, que é o momento ideal para a gente encarar nós mesmos, encarar os nossos erros, os nossos medos, as nossas dificuldades, para poder melhorar ainda encarnados, para ter uma situação melhor no mundo espiritual depois,
Se a gente não faz isso agora, a gente é obrigado a fazer quando desencarna. Então a gente vai ser jogado na nossa cara, assim, ó. Com carinho, com amor, mas com verdade. Carinho e amor não é passar a mão na cabeça. Então vai ser escancarado diante de nós aquilo que nós erramos. Então, que eles, ao desencarnarem, tenham paz, tenham força, tenham coragem para enfrentar, para encarar esse desvendar, né? Que vai ser tirado o véu daquilo que eles erraram, e nós possamos ficar com a consciência tranquila, né? Então é isso que está ensinando aqui, que independente do que tenham feito conosco, nós temos que fazer a nossa parte. Não temos que se preocupar com o que os outros fizeram. E aí, para finalizar, eu vou ler um trechinho aqui, antes da gente fazer a prece final. Alguns pais, é bem verdade, descuidam-se de seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Se a lei de caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar os inimigos, quanto maior não é essa obrigação em relação aos pais? Os filhos devem, portanto, tomar por regra de conduta para com os pais os ensinamentos de Jesus para com o próximo, dizendo a si mesmos que todo procedimento reprovável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. E o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso, pode no segundo considerar-se um crime, porque a ingratidão junta-se à falta de caridade. Ok, pessoal, então vamos finalizar agora e amanhã nós vamos falar sobre uma passagem de Jesus que é muito interessante, muito curiosa, porque diz assim, ó, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus perguntando, a mãe dele bate na porta do lugar que ele tá e pede para chamar ele, e ele fala para o pessoal que tá lá com ele, quem que é minha mãe? Curioso, né? Dá a impressão que Jesus está desprezando Maria. Será? Será que ele tá? Amanhã a gente vai ficar sabendo sobre isso. Amanhã a gente vai ler e conversar sobre o que está em Marcos 3, 20 a 21, 31 a 35 e Mateus 12, 46 a 50. Vamos finalizar então com a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade, elevando nosso pensamento. Vamos visualizar Jesus, vamos procurar nos sentir parte de Jesus, sentir Jesus em nós, sentir Jesus em nosso coração, nos sentirmos parte dele, para que possamos seguir os caminhos que se nos apresentam, com força, com vontade, com fé na justiça que nós não enxergamos. Que assim seja. Então, um beijo e até amanhã.